chovendo. Tá fazendo muito calor que eu não tô aguentando meu cabelo solto. Talvez. Mas tá chovendo. Pode um café? Pode um café. Licença poética pra gravar um vídeo. Pode ser. Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Estou bem. Hoje, no dia de hoje, eu estou descansada. Glória a Deus. Houve um amém? Houve um amém. E hoje eu estou aqui nesse cenário sem nada, apenas com a minha confortável cadeira, sentada, para poder papear com vocês num vídeo muito falado, talvez esperado, não sei se você estava esperando, de respostas e perguntas, gente. Eu separei aqui no meu lindíssimo caderno, gente, deixa eu falar. Eu sou uma pessoa que eu preciso anotar as coisas no papel. Eu acho que eu já falei isso aqui já, mas deixa eu repetir. Eu preciso anotar as coisas no papel. Porque, ó, tava anotado aqui no telefone e no meu computador já há dias as perguntas. Foi eu passar pro papel que eu me organizei pra poder gravar. Então, isso aqui é vida pra mim. Bora pra primeira pergunta. Eu separei... Foram 10 perguntinhas que eu bolei junto com a minha grande querida inteligência artificial, entendeu? Porque pensar em tudo sozinha, tendo trabalho pra fazer, casa pra arrumar e neném pra cuidar, muito difícil. Inclusive, abre parêntese, a neném não está aqui hoje. Gente, eu acho que é a primeira vez em quase um ano, se a gente for parar pra pensar que a gente já tá no dia 20 e tantos aí, não sei que dá até hoje direito. Eu acho que é a primeira vez que em casa eu fico sozinha sem a minha neném. Acho que é a primeira vez. Da última vez que minha mãe pegou ela aqui, eu fiquei 1h30 mais ou menos sozinha, e aí o Day não tinha chegado do serviço. Então, hoje é a primeira vez. Eu tenho algumas horas pela frente, já trabalhei hoje e aí eu separei um tempinho aqui pra aproveitar esse dia tão diferente pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Então, bora pras perguntas? A primeira pergunta é a seguinte: quem sou eu e o que me inspirou a criar esse canal? Pra você que não me conhece, meu nome é Giovana, mas aqui nesse canal você pode me chamar de Wana. Eu não estou lembrada se eu coloquei entre as perguntas o porquê de Wana, mas talvez tenha por ali, talvez sua resposta venha daqui pra frente. Tenho 20 aninhos e faço 21 daqui pouco tempo, em abril eu já faço 21 anos. Às vezes é esquisito pensar nisso, porque depois dos 18, que 18 foi uma data muito esperada por mim, os anos passaram assim. Eu engravidei com 19, ganhei com 20, ganhei antes dos 20. Eu ganhei antes dos 20, eu acho. É isso. Moro numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. E a pergunta do que me inspirou a criar o canal, ela é complexa. Faz parte do meu DNA, gente. Sempre gostei mais dessa parte de falar e gravar, tanto que quando eu era mais nova, eu peguei a era ali do início do YouTube. E eu amo YouTube, gente, não me canso de falar disso. Eu amo o YouTube, eu acho que ele, igual outras plataformas, tem assim os seus problemas, mas o YouTube tem meu coração, ele tem o meu coração. Eu era ali aquela criança que tava ali vendo a Camila Loures começar, a Dani Russo postar as playlists de funk dela da época, o Renato Garcia entrar em Casa Mal Assombrada. Eu fui a trouxa que acreditou que o Lucas Rangel dormia mesmo em shopping e supermercado. E na época que eu via Luba, ele ainda era melhor amigo do Jean Luca. Talvez você não tenha entendido nada do que eu falei, mas era a era de ouro do início do YouTube. Era isso que rolava por aqui. Tinha outras criadoras de conteúdo também, né? De maquiagem e tudo mais, que eu sei que começou aqui também bem antes, YouTube, etc. Mas eu não fui a criança adolescente de
de ver isso não. Mas enfim, foi esses conteúdos que eu via e eu era fascinada, eu era apaixonada e ficava pensando sempre, nossa, se eu tivesse um celular aqui, um vlogzinho ia ser da hora. E essa parte criativa minha sempre foi mais aflorada, então assim, sempre foi uma coisa que eu sempre quis, mas eu não tinha como fazer, sabe? Meu pai e minha mãe, eles foram do tipo de pai que foi firme na questão de celular, televisão e essas coisas, serem regrados até certa idade. Na verdade, eu não sabia nem a idade que eu poderia ter, mas eu fui uma criança barra adolescente que não teve acesso a ter um telefone, por exemplo. Então, como que eu gravo um vlog que eu queria, sendo que eu não tinha o necessário para gravar? Então, esse sonho foi engavetado ali. E eu fiquei com isso e acabou que com o tempo a timidez ela veio. Eu sou uma pessoa muito tímida. Não sei se dá pra perceber por aqui, mas eu sou uma pessoa muito tímida e a minha timidez me trouxe alguns problemas de autoestima, incluindo não acreditar muito em mim. Eu acho que o vídeo tá ruim, eu acho que eu não deveria gravar, e aí vem esses gatilhozinhos assim chatos, sabe? Que eu acho que a gente tem que vencer eles. Mas eles vieram e aí depois que eu engravidei, ser mãe gerou muitas chavinhas na minha cabeça que tava estagnada, sabe? Eu tinha muita coisa estagnada na minha cabeça de o que eu vou fazer, por que eu não faço isso e um complexo gigantesco de, né, que tudo gira ao meu redor, que nossa, que eu ia fazer isso, todo mundo ia achar ruim. Ninguém liga. Esse é o negócio, depois que eu engravidei, as relações que eu tive sendo grávida, com as pessoas ao meu redor, com as coisas que eu postava na gravidez e com o meu lado criativo que eu tive na gravidez, junto a outros problemas, eu percebi que nada gira ao meu torno e ninguém tá nem aí porque eu faço, então por que não fazer uma coisa que eu quero? Eu ainda tenho um pouco de problema, assim, com o meu Instagram e meu TikTok, por exemplo. Eu acho não, podemos dizer que eu tenho certeza que eu não gravo o suficiente, não faço as coisas que eu com certeza gostaria de fazer por lá, por ainda ter este medo. Aqui no YouTube, o YouTube é um cantinho mais confortável pra mim, sabe? Eu sei que pra você estar aqui, você tem que entrar no YouTube, você tem que tá ali com o meu vídeo ali. E é um vídeo mais longo, então você tem que ver se você gostar de mim, gostar do que estiver vendo. E por gostar mesmo, o Instagram e o TikTok me passam uma vibe muito conteúdo rápido, sabe? Então a pessoa pode não gostar de mim, ela só tá curiando a minha vida mesmo, e aí ela só vai ver, sabe? Aqui eu tenho o feeling de que você tá aqui porque você genuinamente gosta de mim, e é isso, sabe? Então eu fico mais confortável pra fazer. Mas, igual eu falei agora, eu percebi que o mundo não gira em torno de mim e que eu super poderia estar gravando já. Então, uma das minhas metas desse ano de 2025, só para poder falar um pouco sobre isso, é começar a ser mais ativa no Instagram, porque eu sendo ativa no Instagram, automaticamente eu acho que eu já vou estar pronta para postar no TikTok. Então, meu foco depois do YouTube será o Instagram, sabe? Postar um bom dia, sabe? Uma rotina ali de todo dia, porque não adianta eu vir cá e falar pra vocês me seguirem lá no Instagram, no TikTok e não tá postando nada, né, querida? Então, eu tô com este plano, eu preciso só mesmo focar nesse botão de ninguém liga, sabe? E eu só tô perdendo tempo. E as pessoas que ligam não é um problema, não tem que ser um problema pra mim, e que tem pessoas que gostariam de estar vendo, igual eu gosto de ver muitas blogueiras que eu acompanho, assisto e incentivo bastante. Então, fechando esta pergunta, o que me inspirou a ter o meu canal foi um sonho retido já que eu tinha,
de sempre querer esse contato aqui de eu e você pela câmera. E eu só não tinha coragem e eu acho que engravidar foi o que me despertou a vontade. E depois que eu fui mãe, eu consegui ter a coragem de postar. Então, assim, posso dizer que talvez a Aurora Stella foi minha inspiração para criar esse canal. Mas é isso. Segunda pergunta. Qual a minha profissão no momento e como eu comecei a trabalhar home office? Então, pessoal, pausa pra tomar um café. Ah, porque tá calor e tudo mais, e café. Então, a minha profissão no momento, eu acho que eu já falei demais nisso nos vlogs, mas é uma pergunta que eu gostaria de responder de uma forma mais completa. Eu sou assistente pessoal de uma clínica de estética aqui da cidade e ela tem outra unidade em outra cidade também. Então, eu fico com o serviço de atender as duas clínicas de forma online, pelo meu computadorzinho aqui, de casa. O WhatsApp, o Instagram. Eu vou te dar boas-vindas quando você vir, eu vou te explicar sobre os tratamentos, eu vou te vender o tratamento que você tiver vontade de fazer, eu vou te dar um suporte depois do tratamento para todas as questões que você tiver dúvida, encaminhar a profissional quando for necessário e quando você precisar. Então eu faço um pouquinho disso tudo, captação de cliente, o atendimento mesmo aos clientes que já estão ali com a gente. Eu tenho algumas tarefas diárias, igual é uma clínica, né, de estética, então eu tenho que confirmar o horário todos os dias com as pessoas do dia seguinte, né, eu mando os lembretes, então eu faço um pouquinho disso. E, gente, é a primeira vez que eu trabalho com estética, né, tratamentos. Eu já trabalhei com tanta coisa, e é a primeira vez, e eu tô gostando muito dessa área, gostando muito dessa experiência. Eu tinha ficado com medo, porque estética era algo assim, que de todas as outras coisas que eu trabalhei, era uma coisa que eu não sabia nada e já tava me auto-sabotando e colocando pra mim que eu não ia conseguir fazer as coisas direito, que seria muito difícil, mas o tempo, gente, ele é necessário, sabe? 1 mês e meio ali, eu já tava sabendo mais ou menos as coisas, e agora que eu tô há quase 4 meses, é bem recente o emprego, eu sei muito mais coisa e ainda estou aprendendo muito mais. Então, assim, é ter foco, é saber estudar mais as coisas mesmo e estar disposta. E eu amo estudar coisas que eu estou disposta a estudar. Tem coisas que eu não tô disposta a estudar, que não importa o quanto eu tento, que não entra na minha cabeça. Não entra, simplesmente. Por exemplo, física, matemática, química. Não vem com isso, sabe? Tem que ser algo que eu esteja, assim, sedenta. Tanto que algumas coisas eu mesmo vou fuçando e vou descobrindo. Outras coisas eu encho a minha chefe de mensagem pra poder saber. Porque eu tenho que saber, né, gente? Mas enfim, é recente, igual eu falei. Antes eu estava apenas em casa. Eu tive uma tentativa de loja online infantil, que tinha sido um sonho meu na gravidez, mexer com essa parte, porque quando eu tive contato com o mundo infantil, eu fiquei, ai gente, é um sentimento muito bom, sabe? Roupinhas, e tá nesse processo de ajudar a montar um enxoval e tudo mais, é uma delícia. E tinha sido um sonho que eu realizei, querendo ou não. Não foi sucedido, mas eu estou alegre o suficiente que eu tentei, sabe? É muito difícil começar um negócio assim, sendo nova, não tendo um nome tão grande para pessoas desconhecidas, porque este é o problema. Quando você acha que, não, eu tenho conhecidos o suficiente que vai me ajudar ali, né, que vai me dar uma preferência e tudo mais, não se engane. Eles não vão dar. Não vai dar mesmo. É só isso que eu gostaria de dizer. Mas é isso, não deu certo, não foi pra frente. Eu até que consegui vender bastante coisa que eu tinha, mas não estava sendo suficiente para eu conseguir manter uma loja e conseguir manter a casa junto com o Dylan, porque aqui a gente gosta de dividir as coisas.
E assim, com um filho, muito necessário, sabe? Então eu tive o privilégiozinho ali de ficar em casa por um tempo, recebendo basicamente nada, mas chegou um tempo que já tinha batido, sabe? Aquele desespero de acho que tá na hora já de voltar a trabalhar. E aí eu tive várias intercorrências para voltar a trabalhar. E eu digo e assumo porque eu não tenho problema nenhum em assumir e dizer isso quantas vezes for necessário. Deus é maravilhoso na minha vida, gente. Algumas coisas acontecem na minha vida que eu não sei explicar porque simplesmente são milagres. Apenas. Eu já tinha falado aqui no último vlog, eu acho que eu tenho uma coisa depois do aniversário da Aurora, que vai ser o maior projeto da minha família, e este é mais um dos milagres de Deus, que eu tô ansiosíssima pra chegar o dia que eu possa contar pra vocês, porque eu sei que vocês vão amar acompanhar aqui também. E eu vou amar fazer vídeos aqui sobre, mas é sobre isso, é milagre. O mês que eu decidi que eu ia voltar a trabalhar, eu tava vendo sobre como eu ia fazer com a Aurora. Pausa o café. E o meu problema com a Aurora era que, quando ela era recém-nascida, eu tive muito leite e dei peito pra ela e tinha que dar mamadeira, porque era muito. Então, só o peito não tava dando. Eu tive uma produção muito alta. Então, ela mamava mamadeira. Eu não precisei dar fórmula. Chegou um tempo ali que a vida tava muito corrida, a nossa situação ali não tava favorável a eu conseguir dar peito e tirar leite sempre pra gente poder dar mamadeira a ela. Então, houve um momento em que a mamadeira foi deixada de lado, mas ela mamava super bem na mamadeira, pegava sem problema. Sendo assim, quando ela fez uns 6 meses, eu acho, que ela já tava maior, né? A gente queria que ela tivesse mais autonomia pra poder ficar mais com o pai e desfolgar pra mim. Porque com 6 meses a gente faz a introdução alimentar, né? Porque o bebê já tá pronto ali pra ter, como que eu posso explicar? Uma alimentação, né, mais independente do leite. Mas o leite, ele continua sendo a principal fonte de alimento do neném até 1 aninho. Dos 6 meses até 1 aninho. O leite seria ainda o principal. Só que nessa época a gente quis introduzir a fórmula para ela ter as 2 formas e quando chegasse no aninho ser uma transição mais fácil já ao desmame. O desmame é muito complicado, então eu já tava pensando nele já logo antes. A Aurora não pegou a mamadeira, não pegou com meu leite, não pegou com fórmula, não dava para dar mais nada do que o meu leite e uma fórmula para ela. A gente tentou outras formas de fórmula. A gente chegou a comprar, mas fórmula é muito cara. A gente chegou a comprar 2 diferentes pra ela e ela não tava pegando. E chega uma hora que o bolso sente, sabe? Não dá pra sair comprando fórmula, até porque não é fácil revender a fórmula que você acabou de comprar, sabe? Porque é caro e as pessoas que dão fórmula já estão acostumadas ali a comprar em farmácia, supermercado, então assim, não seria uma coisa fácil. E ela não pegava de jeito nenhum. A gente tentou fórmulas diferentes, a gente tentou mamadeiras diferentes e eu tentei com todo o meu ser formas diferentes, copinho aberto, garrafinha que ela ama, mas a Aurora realmente ela não se deu bem com isso e ela não quis de jeito nenhum. Então voltar a trabalhar seria um problema, porque o alimento principal dela até 1 aninho é o leite. E é o leite porque ela precisa do leite. E a Aurora, como eu sempre estou em casa, ela se acostumou, gente, com a nossa rotina, com o horário que ela tem das mamadas dela. Então, os dias que foram diferentes de eu ter que deixar ela com minha mãe, por exemplo, quando eu passei mal, foi um pouco mais complicado porque ela já estava chorosa demais, querendo peito. E aí, nessa época, eu ganhei um tratamento de lipo sem cortes numa clínica de estética. Uma moça tinha deixado pago um certo valor e tinha falado para profissional que era para ela escolher alguém que ela sentisse no coração que não tinha
condições de fazer esse tratamento, mas que esse tratamento abençoaria muito a pessoa. E conversa vai, conversa vem, a minha irmã começou a fazer um tratamento lá. A Sara, que é a profissional de lá, minha chefe, comentou com a minha irmã. E a minha irmã comentou que tinha eu, por exemplo, porque ela estava procurando ali, né, uma pessoa para poder dar esse tratamento. E ela, sem pensar duas vezes, me deu um tratamento. E, tipo, sabe? Pra alguém que não trabalhava com nada, hora nenhuma, e ficava em casa, tipo, minha cabeça já tava ruim, gente. Porque chega uma hora que ela me deu o tratamento. É o que eu falo. É o que eu falo. É umas coisas muito improváveis de se acontecer. Eu ganhei um tratamento completo, gente. Eu acho que foi 10 sessões ou mais. A gente ficou uns 3 meses semanalmente ali fazendo tratamento. Um milagre, gente. Como que eu ganharia ali um tratamento que eu tava doida, na verdade, pra poder fazer, pra poder tratar melhor depois da gravidez. Tava sendo muito difícil fazer um exercício em casa. Então, assim, foi muito bom. E nessa a gente teve um papo sobre como eu tava à procura de emprego, mas que tava sendo muito difícil por conta das intercorrências que eu tinha com a Aurora. E ela estava à procura de pessoa para poder trabalhar para ela. Ela precisava de um cargo específico. E acho que na minha segunda sessão ela me chamou, me perguntou se eu queria trabalhar para ela. Me apresentou a vaga, me apresentou a proposta de emprego que tinha sido pensada especialmente para mim, que seria tudo que eu falei, né, que seria assistente pessoal, eu ficaria pelos atendimentos, eu ia ficar por conta da agenda, né, eu agendo os horários de todo mundo, eu agendo os horários para ela, né, da vida dela. E que essa é a primeira vez que ela ia fazer isso e ela tava sentindo confiança em deixar isso comigo. E aí que seria home office, como a Aurora tava difícil e eu não sabia como voltar a trabalhar, que seria home office, seria meio período ali. Você tá em casa e saber que não consegue ajudar em nada, mesmo você já fazendo muito, igual eu já fazia muito, arrumava a casa o dia inteiro e ficava por conta da Aurora. E mães que ficam por conta de filho o dia inteiro, a gente sabe como é que esse trabalho é muito puxado. Mas eu fiquei feliz demais e tipo, eu aceitei na hora, obviamente. Eu acho que o tempo mais difícil depois disso foi o tempo de treinamento, porque o treinamento a gente fez pessoalmente. E aí no treinamento eu tinha que deixar a Aurora com a minha irmã, que inclusive estava vindo aqui pra casa, então foi uma coisa até mais confortável pra Aurora. Ela ainda estava em casa, mas com outras pessoas, e batia o sono, ela queria peito, ela queria leite, então assim, tava sendo muito desafiador, e deu pra ver o quanto que eu ia ter dor de cabeça realmente se eu tivesse conseguido um trabalho presencial, porque eu não sei o que eu faria com a Aurora, gente. E eu escutei de muita gente que é só deixar chorar, ou que ela come bem e que era só deixar ela comer, dar aguinha, que ela ia dormir eventualmente. E, gente, eu tive treinamentos que duraram mais horas e ela não parou de chorar e não dormiu até eu chegar e dar o peito pra ela, sabe? Então, eu não sei se você conseguiria trabalhar normalmente um dia inteiro sabendo que a sua criança tá num lugar com sono e chorosa porque precisa de você. Eu não ia conseguir ficar em paz com isso, sabe? E eu ia acabar tendo que voltar pra casa. Então, assim, eu não tava tendo alternativas de emprego, sabe? Na minha cabeça, porque o que eu ia fazer? E eu nunca tinha visto uma vaga de home office. Eu, Giovana, que procurei muitos empregos já durante a minha vida, nunca tinha entrado em contato com algum lugar que precisasse de home office. Era uma possibilidade na minha cabeça procurar, mas eu já tinha em mente que era uma coisa muito difícil, sabe? E esse apareceu pra mim, sabe? Por isso que eu digo, é um milagre e eu não chamo de sorte porque eu sei que foi Deus, sabe? Em todas essas minhas decisões,
A gente aqui em casa, a gente costuma rezar e colocar muito nas mãos dele pra ele guiar o caminho, né? Não é que ele vá fazer tudo sozinho, ele precisa que a gente haja também, mas a partir do momento que você deixou na mão dele e agiu, vai chegar, sabe? Vai chegar. E foi no mesmo mês, gente, que eu decidi que eu ia voltar a trabalhar. No mesmo mês eu já tava treinando pra começar a trabalhar. No outro mês eu já tava trabalhando. E foi assim que o home office chegou pra mim. Foi assim que eu consegui trabalhar de home office. E tá sendo uma experiência, gente, doida, muito doida, mas incrível. É isso. Vai pra próxima pergunta. Gente, eu tô percebendo que eu tô falando baixo. É porque eu estou acostumada a falar baixo, porque eu sempre tenho criança em casa. E se eu estou falando assim, é porque ela tá dormindo e ela não tá dormindo, ela não tá aqui, gente. Meu Deus! Releva. Eu vou tentar editar o áudio e vou colocar ele um pouquinho mais alto pra vocês, mas vocês vão ter que... Eu peço pra relevar muita coisa. Terceira pergunta. Quantos filhos eu tenho? Eu tenho uma filha. Mês que vem é a data tão aguardada aqui em casa. É a data que ela faz 1 aninho. Vai ter 1 aninho de vida. Eu tenho 1 ano que eu sou mãe. Tem muitas coisas por trás da vida da Aurora que daria, eu acho, que um vídeo maior, então eu não vou entrar em detalhes. Mas tem muita coisa, e é nessa mesma linha de raciocínio de que Deus é incrível, gente, pra contar o porquê que eu planejei ter um filho com 19 anos. Você é louca, Giovana? Você é louca? O porquê que eu tive tanta confiança nisso e a minha experiência de gravidez e tudo mais, gente, loucura. Mas eu tenho uma filha só e ela daqui a pouco terá 1 aninho. Ai, que coisa, gente, falando nisso, a festinha está chegando. Eu estou muito ansiosa, tô muito ansiosa e tô muito feliz, gente. Eu vi esses dias pra trás, o Instagram, a gente entra num buraco, né? Eu vi no Instagram, às vezes vem pra mim, obviamente, esses rios de maternidade, né? E é engraçado demais entrar nos comentários e ver que tem muita gente que xinga os pais que fazem uma festinha de 1 ano pra uma criança, porque, segundo eles, a criança não lembra. E, de fato, a Aurora não vai lembrar, mas eu vou deixar de ter essa experiência e de dar essa experiência pra ela agora só porque ela não vai lembrar? Se for assim, eu não preciso levar ela pra lugar nenhum, pra ninguém, pra nenhum parente conhecer ela e pra nada, sabe? Eu acho que a vida dela será feita com experiências. E a partir de algum momento na vida dela, ela vai lembrar de alguns acontecimentos. Mas até lá, cabe a mim e ao pai dela dar a ela experiências pra formar o ser dela. Gente, vocês têm que ver a Aurora aqui em casa, do nada, assim, ó. Porque ela aprendeu o parabéns e ela fica, tipo, super feliz escutando o parabéns e batendo palminha, gente. Ai, coisa mais graciosa. Enfim, só queria falar isso mesmo. Tô muito feliz, muito ansiosa. Não julguem os pais que fazem festinha de 1 ano pra criança. Eu, hein? A gente precisa parar de julgar tanto assim na internet. Quarta pergunta. Como foi minha experiência de gravidez e parto? Não lembrava que essa pergunta ia estar aqui. Vamos por parte. Gravidez. A Aurora foi uma bebê planejada. Então, quando eu descobri que eu tava grávida, primeiro que foi chocante. Eu fiquei, tipo... Antes de ter a Aurora, a gente já tava tentando. E eu jurei mesmo que eu não podia engravidar. E eu já tava até jogando a possibilidade pro lixo. Falei, Deus, sei que o Senhor me deu esse testemunho pra eu cumprir. Eu sei que eu vi tudo e eu tô vendo sinais e eu tô sentindo isso tudo, mas não vai dar. E no dia que eu falei isso, eu enjoei e fiz o teste. Eu tava grávida. Eu estava grávida. Aí eu fiquei surpresa, porque eu achei que eu não ia conseguir. Mas depois disso foi, tipo, muito maravilhoso, gente. Foi muito maravilhoso. Quando eu engravidei, eu já tinha o quartinho dela. Tava quase todo pronto. Tava faltando um bercinho.
umas coisas assim, mas eu já tinha tudo. Eu já tinha algumas roupinhas básicas de maternidade, tinha cadeirinha de alimentação, banheira, o suporte eu ainda tinha. Ai, gente, se eu tivesse uma foto eu deixava aqui pra vocês, mas se vocês fuçarem lá no meu Instagram, vocês conseguem achar uma foto de mim na cama com um tanto de coisinha verde clara. E por que verde claro? Porque é um desses sinais que eu tinha quando eu conversava com Deus sobre isso, sobre como começou a aparecer as coisas pra mim e eu tive esse chamado de Deus. O que mais aparecia era a cor verde clara de formas que não adianta eu explicar, gente. Não adianta. É uma experiência muito única e eu sou mais sensível a essas coisas desde criança. Então, assim, não dá pra explicar, gente. Eu gostaria muito, mas é uma coisa maravilhosa, só posso dizer isso. Sentimento maravilhoso. E eu já estou com o olho marejando, eu vou parar de falar. Minha gravidez foi muito feliz. Eu tava muito feliz de ter engravidado. A cada passo era incrível, os exames, nossa, que tanto de exame. As idas ao ginecologista que eu nunca tinha ido na vida. As minhas consultas de pré-natal, que eu tirava 1 quilo de perguntas, sabe? Era um punhado de perguntas que eu tinha. Porque desde que eu pensei em engravidar, eu já estava estudando sobre a gravidez, o parto, sobre a maternidade, sobre formas de ensinamento da maternidade, porque tem alguns padrões na minha família e na família do Delo que a gente de jeito nenhum quer colocar no nosso ensinamento. Então, para quebrar esses padrões que é literalmente de fábrica, que a gente tá fadado, se a gente não estudar e não se colocar pra melhorar, a gente só repete. Se a gente estava sendo responsável o suficiente pra poder decidir que íamos ter um neném, a gente ia fazer as coisas do jeito certo, sabe? Quebrar esses padrões. Eu já tava estudando muito e aí eu já tinha várias perguntas e aí cada pré-natal era uma chance de esclarecer várias dúvidas. Incrível a gravidez. Eu tive problemas na metade da minha gravidez pro final, mas não foi hora nenhuma com o fato de eu estar grávida, foi com o fato de pessoas de fora. Porque a gravidez, gente, você mulher que ainda não engravidou e você pensa em engravidar, a gravidez, ela, depois do casamento, eu acho que o casamento você consegue conhecer sim algumas pessoas que realmente estão do seu lado e outras não, mas não tanto quanto na gravidez. Gente, o que eu aprendi de pessoas que eu não queria mais estar perto, eu tenho pessoas que eu mantenho distância hoje em dia mesmo, porque eu acho que os ideais são muito diferentes do meu, eu não acho legal, eu não acho certo, mas eu não vou ficar te incomodando a sua vida porque eu não acho certo, eu só acho que não bate com os meus, acho que não se mistura com os meus, então você leva a sua vida aí, eu levo a minha de cá e tudo bem, então eu me afastei de várias pessoas. Com o passar do tempo, ainda mais na gravidez, pensando em que minha criança vai crescer e o que tiver no convívio nosso vai ser coisas que ela vai aprender, sabe? Então eu quero isso no convívio da minha filha, eu quero isso pra minha vida. Não, cortei algumas pessoas. Tive algumas pessoas que me decepcionaram demais, isso como que fala? Na minha gravidez eu conheci lados de pessoas que eu não posso falar que eu não esperava, porque na verdade no final das contas eu nem conhecia. Então eu tive pessoas que, graças a Deus, saíram da minha vida, outras que distanciaram mesmo, não sei se pelo tempo, não sei se pela gravidez. Na gravidez a gente tem um fato que acontece que é de todo mundo esperar ser muito acolhido por você, então todo mundo quer saber que dia que você fez o ultrassom e como é que tá, e eu entendo muito essa preocupação, mas quando você tá no lugar de ser a grávida e ter as consultas de pré-natal, ter os ultrassons e ter o trabalho de iniciar todo o enxoval do bebê, a cabeça ela fica muito cheia, então
Se uma grávida te esqueceu na gravidez, talvez ela possa ter feito de propósito. Eu não posso advogar pra todas aqui, mas tem alguma aí que foi igual eu, que simplesmente só não teve o tempo de conseguir colocar todo mundo nesse lugar de, nossa, eu preciso avisar, até porque, igual eu falei, até a metade era muito tranquilo, eu conseguia mandar foto do ultrassom para todas as minhas amigas próximas ali e pros familiares e tudo mais. Depois da metade ali, que foi montanha-russa, eu já não conseguia, gente. Eu tava lidando com o meu trabalho, que tava eu não tenho palavras para aquele lugar, as pessoas que estavam me rodeando lá, que estavam me afetando mentalmente. Então, igual eu falei, eu não tive problemas com a minha gravidez, mas as pessoas que me rodearam e que me fizeram ter problemas na minha gravidez, elas me afetaram mentalmente e o mental me afetou fisicamente. Então eu tive problemas relacionados a quase perder a Aurora por crises de pânico e ansiedade e outros. Desenvolvi depressão no finalzinho da minha gravidez por conta disso. Algumas intercorrências que não foi a gravidez em si que me deu, e sim pessoas que infelizmente estavam ali ao meu redor. Enfim, sobre o parto, me preparei a gestação inteira, e eu acho que eu deveria ter me preparado ainda mais se não fosse os problemas da metade até o fim. Isso me atrapalhou bastante, mas eu não posso colocar a culpa inteiramente nisso. Eu me preparei inteiramente pro parto normal. Durante a gravidez, eu não tive o medo que é normal de se ter de vias de parto, que obviamente você, sendo mulher ou homem, sabe que parto é uma dor imensurável, de grande, né? Mas eu não tinha esse medo, porque a partir do momento que você engravidou, você vai ter que botar essa criança pra fora. O que a gente pode fazer? A gente pode driblar os sentimentos que te apavoram. Então, estudar formas de não ficar um dia inteiro tendo trabalho de parto, sabe? Pra sua via ali funcionar direitinho. Então, eu me apeguei mais nesse fato e não tinha tanto esse medo. Eu tinha medo de fazer cesárea, então eu fiquei ali agarrada em fazer o que eu podia para ter parto normal. Com os problemas de final da gestação, eu tive algumas complicações e a Aurora quis vir de 8 meses de parto normal mesmo. O hospital, ele conseguiu me ajudar e eu não tive ela, né? Eles me deram um remédio e tudo mais, não tive ela. Mas depois disso também, nada da Aurora querer vir. Eu acho que eu não sei e nunca vou saber quais foram as causas, se eu que atrapalhei ou se era uma coisa que ia acontecer independente do que eu passei na gestação, de que ela não vinha, fiz 36 semanas, não veio, 37 não veio, 38, 39 não veio, 40. A mulher, ela pode esperar até 42 semanas pra tentar um parto normal. Só que pela minha estatura, a minha saúde ali no final também não estava das melhores. Eu tinha tido uma infecçãozinha, eu tava com início de anemia, porque tava muito difícil. Eu tava, tipo, enorme e muitas dores, eu tava custando, sabe? Tipo, eu tenho 1,54, tava carregando, tipo, uma criança de quase, 3 quilos. Tava muito difícil, gente. Tava muito difícil, eu já tava passando mal. Eu já tava pensando, meu Deus, eu desse jeito aqui, eu não consigo parto normal. Comecei a ter medo do parto normal, porque eu não consegui entender como que eu ia conseguir ter o parto normal daquele jeito, se eu não tava aguentando nem respirar direito, sabe? E aí, com 40 semanas, eu fui no meu médico, eu tive uns... Isso é difícil de falar, porque caindo em lugares errados, sabe? O processo vem. Então, vamos falar de uma forma mais leve possível. Quando eu fiz 40 semanas, eu passei muito mal, achei até que era a Aurora vindo. Fui pro hospital. O hospital tava com uma gerência nova. Eu passei 2 dias infernais no hospital com a nova direção, que eu acho que se eu ver esses 2 abençoados médicos, eu acho que eu ainda tenho um trem ruim no coração de chegar perto e ver.
Gente, foi terrível. Eu não sei nem explicar de uma forma que não fique muito pesado, mas leram meus exames errados e olharam pra mim, 40 semanas, que tava ali custando a carregar a Aurora, e um me virou pra mim e falou: cara, você não tá com 40 semanas, você tá com 36. Se nascer agora, vai nascer prematuro. Como é que... E além do outro, que aí eu já não vou nem comentar não, mas o outro também me deu um medo, porque lendo errado, falou que eu tava dilatando, não tinha nada de dilatação. E assim, se erraram em várias coisas que são mínimas, e até eu, que não sou médica, sabia ver, o que mais que eles não poderiam errar comigo. Fiquei morrendo de medo, fui pro meu médico, tava me acompanhando no final da gestação. Ele marcou a cesárea pra mim, pra ele mesmo fazer, foi tipo um alívio. Eu que tinha medo de cesárea, pra mim, eu fiquei super feliz porque eu já não tava aguentando mais, gente. No final da gestação, parece que o tempo para. Você tem medo de ganhar um bebê? Não se preocupe, no final da sua gestação, tudo que você vai estar querendo é ganhar essa criança. Por ansiedade por ver este rostinho que você está vendo no ultrassom. 2, por um amor imensurável de querer muito esse nenenzinho no seu colo. 3, por não aguentar mais. Você não vai estar aguentando mais. Você não vai estar aguentando mais. Eu fiquei quase 10 meses, gente. 40 semanas, quase 10 meses grávida. Eu não aguentava mais. Eu queria deitar sem dor. De lado doía. De frente assim doía. Eu não podia ficar de pulso. Tava insalubre. E aí eu tive a cesárea foi tudo de bom, na hora. O que não te contam é o depois. Mas assim, casos e casos. Eu não vou colocar medo em ninguém. Todo mundo tem sua experiência. A minha experiência de cesárea, o que eu tinha medo? A injeção nas costas, não senti nada. Foi só Sabe quando você coloca a injeção pra tirar sangue, soro no hospital? Isso. Foi isso, gente. Foi um pique nas costas. Não doeu. Não me dói a injeção nas costas até hoje. Se você está grávida, você vai ganhar um neném. É bom saber experiências para você estudar as possibilidades, mas lembre-se sempre que é sua experiência. Pode ser totalmente diferente, tá? Então, meu parto foi cesárea e ele foi muito bom na hora. Nasceu, tipo, em minutos. Tinha algumas coisas que aconteceram que, como eu não tinha estudado sobre o parto da cesárea, e não tem muito sobre cesárea aqui no YouTube, tanto que eu gostaria muito de fazer um vídeo separado contando sobre a minha cesárea, pra ter, porque às vezes a gente precisa, sabe? Só estando grávida pra saber mesmo, sabe? Quando você quer tirar aquela dúvida, quer saber como que acontece, igual parto normal, a gente tem relatos de 1000 pessoas. Cesárea, eu encontrei uma pessoa. Eu acho que hoje em dia deve ter mais relatos assim, mas eu acho que ainda são poucos. Então tinha muita coisa que aconteceu lá que eu não estava esperando, porque eu não sabia que ia acontecer. Mas foi tranquilo. Eu tive problemas foi com o pós, porque eu estava morando num apartamento no 4º andar. Então subi o tanto de escada que eu subi, e quando eu tinha que descer para levar a Aurora nas consultas de pediatra e nas primeiras vacininhas ali do bebê, foi assim, foi horrível. Foi horrível, me atrapalhou na minha cicatrização. Eu não tive o pós ali tão tranquilo para me recuperar bem. Então, para mim, o pós foi um pouco mais difícil. E é isso. É isso. Quinta pergunta. Quais os desafios e alegria de ser mãe? Isso eu vou resumir porque ser mãe, a maternidade em si, eu acho que ela é muito ampla. E eu acho que, principalmente aqui na internet, a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas, porque, querendo ou não, algumas pessoas espelham a maternidade de algumas em outras mães, sendo que a maternidade, ela é uma experiência única, gente. A gente pode ter os mesmos problemas com o neném. A gente pode passar por muitas coisas iguais, mas cada uma é única, até porque a rotina na sua casa é uma, sabe? O seu marido, ele vai sair num horário pra trabalhar e vai voltar no outro. Então, a rotina com o seu bebê vai ser uma, vai ser outra. Você pode ter um carro, tem família que não tem, sabe? Então, tem muitas experiências, sabe?
A minha é a minha, né? Óbvio. A minha, ela foi doida. Por quê? Quando eu ganhei a Aurora, a gente morava nesse apartamento. Então, os desafios do apartamento atrapalharam muito os primeiros momentos da maternidade. Atrapalhou demais? Eu não posso dizer que sim, mas era algo que foi muito, muito complicado, gente. A gente morou nesse apartamento, a gente tinha 2 cachorrinhas e era um apartamento minúsculo, no 4º andar, igual eu falei. Então, assim, era muito difícil descer com ela pra poder dar uma passeada. E aí tinha as cachorras que não se adaptaram no apartamento. E aí elas não podiam ficar soltas no apartamento porque elas não tinham educação para ficar dentro do apartamento. Elas estavam acostumadas com o quintal. Então, a minha maternidade foi um desafio no início, porque eu estava lidando com muitas situações novas, sabe? Eu acho que comecei a ter mais tempo para focar em si na maternidade quando a gente mudou para essa casa. Que foi, assim, maravilhoso. As cachorrinhas tiveram um quintal, eu tive a oportunidade de montar o quartinho dela melhor, de colocar ela no chão, sabe? Lá era muito difícil de colocar ela no chão, porque uma das cachorras soltava pelo demais da conta e, tipo, era muito difícil manter limpo todos os dias. E mesmo assim, como era no mesmo espaço, soltava pelo numa área, ia pra outra muito rápido. E querendo ou não, pra um bebê ter contato com tanto pelo assim, tem que ser muito corajoso pra deixar, né? E não desenvolver uma alergia e tudo mais. Então, assim, não tinha como. E aí aqui teve como, a gente colocou ela no chão. Eu podia explorar o desenvolvimento dela de mais formas, enfim. Esse foi um dos desafios. E o maior desafio mesmo, gente, é separar a maternidade do seu ser, sabe? Pra mãe, inclusive, eu acho. Porque o neném, desde o início que ele nasceu ali, ele depende muito da mãe. Pra dar o peito, pra dar mamadeira. Querendo ou não, as leis trabalhistas não ajudam o suficiente pro pai ser também mais presente e ter essa divisão melhor pros dois. Então acaba que, querendo ou não, igual o Damon queria muito dividir as coisas de forma que fosse 50-50, mas não tem como, não tinha como. Então a gente fica com uma demanda maior e é muito difícil separar o quanto de tempo que você tá sendo mãe e o quanto de tempo que você tá sendo você. Quanto que você tá lavando seu cabelo, quanto você tá fazendo sua skincare, quanto que você tá saindo você só. Então esse separar que é mais complicado, sabe? A gente sabe, hoje em dia, essa discussão ela é mais aberta e ela faz a gente pensar um pouco mais sobre do que antigamente. Eu tenho essa visão, sabe? De bater nessa tecla para mães saberem separar, sabe? Porque é necessário, gente. É necessário porque se a gente não consegue separar, a gente enraiza vários problemas. Existem mães que não sabem separar ser mãe de ser ela mesma e acaba sugando o filho, sabe? Porque ela só sabe ser mãe. E vem outros problemas, sabe? Se você só sabe ser mãe e só sabe viver pro seu filho, se seu filho sair de casa, quem que é você? O que você vai fazer? Sabe? Eu já tive contato próximo com um caso assim, de maternar assim, sabe? Não funciona, gente. Atrapalha casamento, atrapalha famílias, atrapalha você. Então, eu acho super necessário saber separar o maternar do ser você, porque você precisa ser você, sabe? Se eu não for eu, além de mãe, o Damon não tem uma esposa, sabe? E, inclusive, bom separar isso também, sabe? Saber o maternar, saber ser eu, saber ser Giovanna, esposa do Damon, sabe? Então, esse é o maior desafio, mas a gente ter ciência de que esse é o correto e esse é o saudável já abre grandes
possibilidades e decisões mais pensadas para isso não acontecer. Então, eu estar gravando aqui agora é uma coisa que eu estou fazendo por mim, sabe? Eu sendo Giovana, eu voltei aos meus cuidados, eu voltei a me maquiar, eu voltei a trabalhar. Hoje a Aurora não está comigo, sabe? A questão de ela ficar com outras pessoas é mais do que o meu maternar, por gatilhos de experiências ruins que eu tive na infância, de que eu tenho medo que vai acontecer com ela, mas a gente precisa aprender a confiar em quem dá pra confiar. Então, assim, se eu confio, eu tenho que aprender a deixar ir, porque senão eu tô ali batendo naquela tecla do maternar. E, Giovana, não precisa maternar 100% do seu tempo. Não sou... talvez eu seja mãe 100% do tempo, mas eu não preciso ser a mãe 100% do tempo, sabe? Porque senão, igual eu falei, ciclos se repetem. Eu tava vendo... Ai, gente, pausa na pergunta. Eu tava vendo Ilhados com a Sogra. E é um reality que me dá nos nervos, ao mesmo tempo que é muito... É importante ver de fora ciclos viciosos, gente, que tem em cada família. A última temporada, eu quase sofri, eu quase tive um troço. O cara casou com a mulher, e você sai de casa e vai morar com alguém, casou, mora fora, você está constituindo sua própria família. Você vai ter um filho, sua própria família, sabe? Você tem a sua família ali. O cara saiu de casa, sabe? Casou, e aí a mãe do indivíduo ficava tipo... Não, porque ela roubou meu filho de mim. É propriedade agora. É propriedade agora. Além de outros absurdos aqui que eu não vou nem falar aqui no YouTube. Vejam Ilhados com a Sogra. Um reality muito... É bom para experiências e é bom pra gente abrir o olho e pensar, será que eu estou maternando assim? Será? Atrapalha. Enfim, as alegrias de ser mãe, gente, como que lista? A incrível e louca experiência de gestar uma criança, tipo, não é só uma barriga crescendo, sabe? Cada mês que passa é uma coisa diferente, você vai ver o seu ultrassom e sua criança. Eu vi a Aurora desde as 4 semanas. 4 semanas? Eu acho que meu primeiro ultrassom foi... 7 semanas. Eu descobri, eu tava com 4 semanas, e meu primeiro ultrassom foi com 7 semanas. A Aurora era apenas um bichinho. Ela tinha rabo, gente. Tinha rabo. E aí eu fui vendo ela ter o corpinho, ela desenvolver a mãozinha, sabe? Tipo, os dedos. E... Nossa, muito doido. Muito doido, gente. Como que dentro de mim eu fui capaz de fazer um ser humano por completo. É umas coisas assim, Deus é muito perfeito. Deus é muito perfeito. Gestar é uma loucura. Quando você ganha e você vê que tem um ser humano completo que saiu de dentro de você, é uma loucura. E depois de ganhar, todos os meses são... É uma alegria ver, gente, e presenciar isso. Eu tenho alguns amigos próximos meus que sempre estão por aqui, sempre se fazem presente. Eu sou uma pessoa que, como tá acontecendo muita coisa na minha vida, eu não consigo chamar todo mundo que eu gostaria tantas vezes pra minha casa, mas a gente tem alguns amigos, eu e a Deon, que sabe que a gente é assim, e só esse final de semana tá liberado, a gente vai ir ver a Aurora, então a gente vai passar um tempo com vocês. Não, vocês não podem gastar, não, a gente vai ir, então a gente vai comprar um negócio gostoso pra vocês aproveitar. Eles são desse jeito. E aí eles também viram a Aurora ter toda essa mudança, sabe? É engraçado, porque aí as nossas reações são a mesma, sabe? Tipo, a Aurora levantando a cabeça quando a cabeça dela era mole. Uau! A Aurora ficando com o pescoço mais durinho e já dava pra pegar ela de uma forma mais tranquila. Uau! A Aurora ficando sentada, sabe? A Aurora começando a engatinhar, a Aurora começando a ter o dente, a Aurora comendo, sabe? Agora ela tá falando mais, então ela fala mamãe, e agora ela tá falando papai, sabe? Então, que loucura e que alegria é poder... Ai, como eu posso dizer? Acompanhar isso. Que loucura e que alegria é poder
acompanhar isso, ainda mais eu que consegui ficar em casa. Eu sei que é um privilégio que eu tenho que muitas mães não têm, de ficar em casa 24 horas. É um desafio muito grande, porque emocionei. Porque, igual eu falei, é muito difícil separar a Giovana da mãe. Ainda mais quando você tá sendo 24 horas por dia mãe, porque você tá com a criança 24 horas por dia, mas é um privilégio, gente, gigantesco. Gigantesco. Eu vi tudo da Aurora e quando eu engravidei, meu desejo era isso. Que eu queria, o primeiro aninho da Aurora, eu queria estar pra poder ver isso, sabe? Ai. Manteiga derretida. Minha alegria é poder... essas coisas, sabe? É muito difícil, gente, é muito difícil. Maternar não é fácil, mas eu posso te dizer que nada na vida é fácil. Você estudar na faculdade por 4, 5 anos e ter que fazer um TCC, que é muito difícil, não é fácil. Você estudar para vários concursos e não passar e ficar por anos tentando um concurso, igual a minha mãe foi, não é fácil. Você se organizar financeiramente para comprar um carro, para comprar uma casa, não é fácil. Construir não é fácil, é caro. Então, muitas coisas na nossa vida não é fácil, gente. Mas se a gente fosse parar e não ter uma escolha para uma coisa, porque não é fácil, a gente estava ainda morando com os nossos pais. Então, se você tem o sonho de engravidar, a minha dica para você é estude sobre, tenha ciência das coisas que vão acontecer, estude sobre a gestação, estude sobre o parto, estude sobre as coisas que você pode desenvolver pós-parto, estude as formas que você pode recuperar bem depois de um parto, sendo parto normal ou cesárea. Reveja bem a época que você engravidar, porque ter rede de apoio é importante. Se você não tem rede de apoio, seu parceiro te ajuda, ele vai te ajudar com isso, ele vai ser pai, porque pai, gente, não é rede de apoio, porque mãe não é rede de apoio, pai é pai, né? Ele tem que ser pai. Graças a Deus, o Daylon é e foi e está sendo um grande pai, sabe? Para tudo que eu preciso com ele, eu sei que eu posso contar. E tanto eu, tanto ele, segundo ele, eu tô me saindo muito bem. Então eu vou falar que eu estou me saindo muito bem porque ele, pai, falou que eu estou me saindo muito bem. E eu, como mãe, vendo ele como pai, eu posso dizer que ele está saindo muito bem. Então, você que tem os sonhos de ter filho, ou você engravidou sem querer e tá aí desesperada, porque como que eu vou colocar um filho nesse mundo, gente? Olha a história pra trás. Praga. Não tem por que ninguém ter colocado um filho no mundo. Mas ter um filho é uma experiência muito doida. Muito doida. E é muito bom. Então, prepare do jeito que você pode. Oi, gente! Interrompi as perguntas aqui, do nada, pra poder falar com vocês. O vídeo, ele infelizmente deu muito errado. Ele ficou um arquivo muito grande, vocês podem ver que neste minuto aqui já tá dando quase 1 hora. O vídeo deu mais de 1 hora, foram 10 perguntas. Essa faladeira aqui, então assim, ficou um vídeo muito grande. Eu quase desisti por um momento de enviar ele todo, mas eu fiz ele com tanto carinho. E eu acho muito importante as perguntas, por mais bobas que algumas sejam, por mais sem sentido que outras sejam, que vocês me conhecerem, sabe? Pessoas novas podem estar chegando aqui, vai chegar pessoas novas aqui. Eu profetizo nesse canal que ele vai chegar para outras pessoas. Então, assim, eu não desisti dele. Era pra ele ter saído em janeiro, tô super chateada com isso, mas... igual o Daylon ficou falando comigo, é um vídeo que vai ficar aí pra ver em qualquer época. Então, eu estou postando esta parte como parte 1 aqui, agora nesse início de fevereiro. Após esse vídeo vai ser o do aniversário da Té. Então a parte 2, eu não vou prometer
ter pra vocês, mas eu vou tentar lançar no final de fevereiro. Se não for no final de fevereiro, vai ser no começo de março. Mas enfim, vão ser 5 perguntas neste e as outras 5 perguntas que eu pra vocês que tá bem mais rapidinho. Então é isso, eu agradeço você que viu até aqui o final, que teve essa paciência de ver até aqui o final, que tá ansioso pra ver o resto. Por favor, me ajude aí, deixando um comentário, uma curtida. Se você não é inscrito, se inscreve. Isso faz total diferença pra mim, sabe? E eu estou ansiosa pra gravar pra vocês essa semana. A Aurora faz 1 aninho. Hoje é dia 3, se eu não me engano. Então, 3 dias pra ela fazer 1 aninho. Olha esta bagunça. Esta bagunça aqui é do aniversário. Vestidinho dela, gente. Eu dei um spoilerzinho já no Instagram essa semana do tema. Gente, vai estar lindo, vai ser lindo. Eu estou só com muito medo do tempo, vocês creem? Mas isso eu vou deixar pro vlog que eu vou fazer, mostrando pra vocês o que a gente organizou e como que a gente está fazendo essa festinha. Essa festinha. Mas enfim, é isso. Tô passando aqui no final só pra poder dar esclarecimento pra vocês mesmo. E até logo! Bye!